Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Que linda é a Palavra de Deus! Quão maravilhoso é poder mergulhar e principalmente no conhecimento de Cristo. Cristo, o nosso sacerdote, um sumo sacerdote perfeito. E este é o tema do nosso estudo de hoje, ver as profecias se cumprindo nas Escrituras, como se cumpriram tantas profecias na primeira vinda de Jesus. E como estas profecias se cumprem ao longo da história, nos nossos dias, e anunciando a segunda vinda de Jesus. Então, tome lápis, papel, tome a sua Bíblia e vamos estudar este tema, Cristo, o sacerdote perfeito. Não saia daí! O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando nesses dias a respeito das profecias a respeito de Jesus, como que realmente ele é o Messias. Mesmo que os judeus estejam esperando hoje o seu Messias, quando eles vão estudar Daniel capítulo 9, por exemplo, e que ali nos traz a data exata desde que saiu o decreto de Ciro para a reconstrução de Jerusalém, que tem dia, mês e ano esse decreto, até a data que o ungido se manifestaria, que foi há 2000 anos atrás, não tem jeito de dizer que Jesus de Nazaré não seja o Cristo, o Filho de Deus prometido. Não tem jeito. E nós vamos vendo aqui quantas profecias se cumpriram nele. E uma delas é a do Salmo Messiânico, o Salmo 110, no versículo 4, que diz: Tu és sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. E vamos ver que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias, ele tem um sacerdócio perfeito. Vamos conferir? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7 e vamos ler do versículo 20 ao 28. Cristo, sacerdote único e perfeito. Encontrou? Então vamos ler. Diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, que é Jesus, com juramento por aquele, Deus o Pai, que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. É o Salmo 110. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Isto é o que está sendo descrito na carta aos Hebreus no capítulo 7. E continua o texto nos dizendo: Ora, aqueles, os sacerdotes, levitas, da família de Arão, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que coisa maravilhosa! Como a Bíblia nos torna tudo tão claro, tão claro. O sacerdócio de Arão, se Jesus fosse da tribo de Levi, fosse um sacerdote da tribo de Levi e que tivesse morrido, não haveria esta perfeição no seu sacerdócio. Ele é da tribo de Judá. Ele foi feito sacerdote com juramento da parte de Deus Pai. Jurei e não me arrependerei. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui está nos dizendo que os sacerdotes eram muito numerosos, não é? Os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eleazar, eles eram muitos.
os filhos dos filhos como candidatos ao sumo sacerdócio, e os levitas ali numerosos para ajudarem no culto, mas segundo a ordem de Melquisedeque, apenas um. Um que deveria ser eterno, e não somente eterno, mas perfeito. Perfeito. Interessante, quando nós pensamos que um cordeiro deveria ser sem defeito, às vezes pensamos que sem defeito tá ótimo, passou na inspeção e está ok para o sacrifício. Mas o cordeiro perfeito era muito difícil de ser conseguido. Era através das melhores ovelhas, carneiros, podemos dizer assim, os de exposição, os melhores. Então, nós vamos ver ali que Jesus é o cordeiro perfeito, é o sacerdote perfeito. Nunca, jamais, Jesus pecou, Jesus errou. E o texto continua nos dizendo, em Hebreus, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, perfeito, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Você está compreendendo o tamanho, a profundidade do conhecimento de quem é Jesus? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Este era o ritual. O sacerdote, então, cada dia ele fazia sacrifícios por si e também pelo povo, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas Jesus não precisa disso. Porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O escritor da carta aos Hebreus está nos mostrando que Jesus é um sacerdote perfeito, não cumprindo aqueles requisitos, não preenchendo os requisitos do Antigo Testamento, da lei, mas ele é superior. Ele foi feito sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por um juramento do Pai, estabelecido pelo Pai. Vimos que este Melquisedeque é uma pessoa, é um personagem muito especial, que é um tipo de Cristo. Não dizemos que ele é Cristo, ele é um tipo, ele nos mostra quem é Jesus. E Jesus, então, da tribo de Judá, é feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote é aquele que fazia a ligação, a intermediação entre os homens e Deus, orando, pedindo perdão pelos pecados. Todos os sacerdotes tinham seus próprios pecados, mas Jesus não. Você nunca vai encontrar Jesus pedindo perdão pelos seus pecados. Nunca vamos ver Jesus pecando ou falhando. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Como diz Hebreus, sem mácula, sem pecado, sem defeito algum. Mesmo que os fariseus tentassem achar, você não cumpre a lei do sábado, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus disse, isto é tradição. Vocês não estão entendendo o que é o âmago da lei, o cumprimento da lei no amor, no relacionamento com o Pai, no relacionamento interpessoal, a lei do amor. E Jesus foi feito este sacerdote perfeito, eterno, escolhido por Deus para que possa interceder por nós. É muito maravilhoso. Às vezes pessoas dizem assim, eu tenho um intercessor pessoal.
Eu tenho uma pessoa que está orando por mim e está sempre orando. Eu tenho uma equipe de oração por mim. E eu quero te dizer que quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se torna um cristão, você ganha 2 intercessores eternos, infalíveis e que não param de orar por você um minuto sequer. É Jesus, é o nosso intercessor. E é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, diante do Pai, Jesus está intercedendo por nós. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te joeirar como trigo. Satanás pediu ao Pai para te tentar, para te fazer cair, mas eu roguei por ti. Quando vamos ser tentados, quando vamos ser provados, quando vamos passar pela fornalha, Jesus intercede por nós. Jesus intercede por mim. Jesus intercede por você. Não é maravilhoso isto? Nesta hora, vamos orar. Vamos pedir que Ele venha cuidar da sua vida, dirigir seus passos e que você possa recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Então, curve a sua fronte, feche seus olhos. Se for possível, se ajoelhe agora, em humildade diante de Deus. Entregue a Ele a sua vida e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Reconheço que Tu és superior a todos os sacerdotes, que Tu és perfeito, inculpável, infalível, que Tu és perfeito. Por isto, nesta hora, eu me entrego a Ti. Me entrego a Ti para seres o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, em quem eu confio e a quem eu dou a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, apaga todo o meu passado e dá-me uma vida nova a partir de hoje, um novo coração. Eu me entrego a Ti para viver para o Teu louvor e para a Tua glória. Entra no meu coração e dá-me esta nova vida. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, aqueles que já se entregaram a Ti, mas estão vivendo momentos difíceis. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Traz vitória para cada pessoa que nos assiste. A certeza de que Tu estás conosco, que jamais nos deixarás, nunca nos abandonarás. Abençoe com paz, com a cura, com a saúde. Abençoe com a vida. Abençoe com a Tua presença, com o Teu suprimento, com a Tua libertação. A cada pessoa que ora conosco, a cada lar que nos assiste agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que Jesus seja o seu Senhor, o seu sacerdote, o seu intercessor e você viva para a sua glória. Te aguardamos no nosso próximo programa, quando aqui estaremos anunciando a vinda de Jesus. Até lá, se o Senhor nos permitir.